está de volta, agora falando sobre filhos e carreira profissional com Patrícia Martinelli, que é psicóloga e está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, você? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Patrícia, eu gostaria de começar perguntando o seguinte a você. Hoje, a mulher também está inserida no mercado de trabalho. Equilibrar carreira e família ainda é mais difícil para a mulher do que para o homem? Sim, com certeza é mais difícil. A mulher acumula muitas funções e com a entrada no mercado de trabalho, uma a mais, né? Antes ela já cuidava da casa, dos filhos, do marido e agora ainda tem uma outra função que é conciliar a área profissional dela, que as mulheres cada vez mais se encontram inseridas no mercado de trabalho. Então, é mais difícil para a mulher, mas não é impossível conciliar. Dá para conciliar? É possível sim. Claro que ela tem que elencar prioridades, ela tem que aprender a delegar, ela tem que ter consciência de que ela não vai ser uma mãe 100%, uma profissional 100%, ela vai ter que aprender a lidar com frustração de não poder estar presente em tudo, com o filho, em tudo no trabalho, em tudo com os pais. Ela vai ter que ir abrindo mão de vez em quando de alguma coisa, né? Com certeza. Agora, por exemplo, a gente percebe mulheres que têm deixado a vida pessoal, o formar família ou ter filhos mais para o futuro, porque têm se dedicado à carreira. Você já tem recebido pessoas, mulheres, que te procuram e falam, bom, eu sou bem sucedida profissionalmente, só que agora eu queria constituir família e tá mais difícil, ou eu não tô conseguindo engravidar. Isso acontece? Sim, muito, muito, muito. No consultório, cada vez mais eu vejo mulheres aos 40 anos, agora tá no momento de eu ter filho, agora eu vou arrumar um marido. E às vezes, tudo bem que hoje em dia a mulher está engravidando mais tarde, existem tratamentos, mas eu acho que isso está sendo cada vez mais adiado. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes ela pensa em se estabilizar profissionalmente, financeiramente, antes dessa decisão de casar, ter filhos, ou às vezes até se casa, mas vai ter filhos bem mais pra frente, né? Agora, Patrícia, eu gostaria que você explicasse para nós. A sociedade hoje impulsiona a mulher muitas vezes para o mercado de trabalho, que antes acontecia de forma contrária. A mulher, ela de fato, tudo bem ela deixar para lá, para pensar em constituir família depois, ou isso pode ser negativo? Por que eu estou te perguntando isso? A mulher, ela faz essa opção e ela sabe que ela está optando por cuidar da carreira, mas será que era isso mesmo que ela queria? Tem como antes a gente saber, quando a gente está se planejando, sei lá, a jovem hoje com 20 anos, ela está se planejando, bom, eu tenho filhos, eu me caso, ou eu me dedico à carreira, ela escolhe se dedicar à carreira. Seria importante já nesse momento ela entender de tudo que ela abre mão, porque às vezes ela só vai entender isso lá na frente, né? Muitas vezes a mulher não tem consciência, por exemplo, ao optar por se dedicar bastante ao trabalho, ela não tem noção de que ela está deixando de lado outro ramo da vida dela, né? Muitas vezes as coisas acontecem lá pra frente que ela percebe que ela acabou se abdicando de algumas coisas, né? Mas eu acho que cada vez mais a mulher está sim entrando no mercado de trabalho e está tendo que ter uma flexibilidade para lidar com todas essas novas questões, né? Agora, a mulher está preparada para lidar com essas questões? Eu acredito que sim, cada vez mais. Mas aquilo que eu já falei no começo da reportagem, ela tem que aprender a delegar, que é uma coisa muito difícil, até por uma concepção social, eu acredito, de que a mãe é que tem que estar presente em todos os momentos, a mãe que é perfeita para o filho. Concordo que tem momentos que a mãe precisa estar presente, mas outros ela pode delegar. Então ela tem que aprender que tarefas podem ser delegadas e outras que ela deve priorizar. Entendi. E no caso de um trabalho flexível, isso fica mais fácil, né? Caso ela possa fazer algumas coisas de casa, caso ela tenha uma chefe um pouco mais liberal, que ela consiga preservar, isso eu acho bastante importante, que ela consiga preservar alguns momentos como sagrados. A amamentação, é claro, nos primeiros meses de vida, mas, por exemplo, o banho da criança, quando ela vai crescendo, de repente, o acordar, o dar café para a criança, alguns momentos prazerosos e de cuidado é importante que ela preserve. Festas de aniversário da criança, reuniões de escola, então é importante que ela estabeleça alguns momentos como sagrados. Agora, por exemplo, é uma boa opção o seguinte, vamos supor a mulher que não tem como ela dar o café da manhã para a criança porque ela está no trabalho. É importante ela, por exemplo, aproveitar esse fim de semana, que é o fim de semana que ela tem de folga com o filho dela, e aí sim fala, bom, eu não vou fazer hora extra, eu não vou fazer isso, pelo menos no sábado e domingo eu quero dedicar, e daí eu vou fazer o café e tomar com os meus filhos e com meu marido, é isso? Com certeza, eu acho que qualidade acima de quantidade, porque assim, tem muitas mães que até não estão trabalhando, começam a trabalhar meio período
com a maternidade, mas às vezes não sabe se dedicar tão bem. Fica o dia inteiro na cozinha, fica na criança no computador. Fica na cozinha, mas não está interagindo de fato com a criança. Então as mães que trabalham, que têm uma rotina mais puxada, elas podem transformar esses raros momentos em momentos bastante prazerosos e de qualidade. Então, ao estar com o filho, de fato estar inteira, desligar o celular, computador, poder estar presente com ele, interagindo, vendo o que eles podem fazer de interesse de ambas as partes. Não adianta pegar, ligar o DVD e ela ficar tirando cochilo. Se é para assistir um DVD, vou assistir junto, vou prestar atenção junto. Se é para brincar, vamos brincar juntos, estar inteiro. Acho que qualidade nesses dias de hoje em que a mulher, às vezes por escolha e às vezes pelo financeiro, por ter um filho e ter que sustentar aquela criança, ter mais despesas, ela acaba tendo que trabalhar. Então, ela não é escolha, ela precisa trabalhar. Tem algumas mulheres que é escolha, que o marido consegue bancar despesas, outras não, que a mulher precisa trabalhar. Então, ela pode priorizar a qualidade em vez da quantidade. Isso que você está falando a respeito de delegar, para mim parece muito interessante, por quê? Às vezes a gente percebe algumas mulheres que tem, por exemplo, uma secretária do lar, uma empregada doméstica em casa, e ela não consegue nem deixar a empregada fazer o trabalho sozinha. Ela quer estar lá em cima fazendo, ou às vezes a empregada vai fazendo, ela vai fazendo junto, vai finalizando. Não consegue nem delegar essa função, Imagina pro filho. Imagina como é que ela vai ser com o filho. É muito difícil. É uma situação complicada, né? É super complicado. Ainda mais para aquelas mais super protetoras que acham que, como eu falei, só elas podem dar conta, só elas podem fazer o melhor. Ninguém mais pode pôr meu filho pra dormir, tem que ser eu, né? Ninguém é capaz, só eu. Nem o pai às vezes, né? O que não é verdade. E pelo contrário, tem algumas coisas que é até importante para a criança ter outras figuras de referência, ajudar na socialização. É até importante que ela não fique só com a mãe, tendo só a mãe como referência. Isso vai facilitar quando ela entrar na escola, ter outras figuras, ficar com tios, avós, primos. Então é importante até que não tenha, claro que a mãe é uma figura de referência, deve ser e deve estar presente. Não estou eximindo a mãe dessa responsabilidade, mas é importante que ela não fique só grudada com a mãe. As responsabilidades, né? Agora eu queria que você falasse para nós um pouco a respeito das crianças. Por quê? As mães muitas vezes, por sentirem culpa, porque não estão presentes o tempo inteiro, eu já vi muitas mães fazendo isso, tudo que o filho quer, no pouco tempo que ela está junto, ela dá. Ah, eu quero um presente, ela leva todo dia o presente porque chegou da escola. Ah, eu quero isso. Ela não fala não. Isso vai trazer reflexo negativo? É muito complicado, com certeza. A criança desde pequena precisa aprender que existem limites. E elas pedem por limites, embora as mães acham que não, que tá frustrando, coitadinho, não. As crianças precisam de limites para aprender, para se desenvolver. Na vida elas vão o tempo todo se deparar com limites. A mãe não pode, não deve suprir a ausência com presentes, com falta de limites. Não, eu nunca fico com meu filho. Se ele quiser derrubar a casa, derruba a casa. Pode fazer. Se ele quiser comprar o shopping inteiro, eu vou dar. Não. Ela tem que tentar compensar essa ausência de tempo com carinho, com afeto, com interações positivas e de qualidade. E não com presentes e não com falta de limites, porque isso gera sérios problemas no desenvolvimento da criança, comprometimento na socialização, porque se torna uma criança extremamente individualista, egoísta, que não sabe dividir o brinquedo, então é muito complicado, pode trazer muitos danos esse tipo de mãe com esse tipo de atitude. Qual que é o momento, na sua opinião, como psicóloga, quando que a mulher pode constatar que é o momento de ser mãe? Eu acho que varia muito de mulher para mulher, né? A mulher acaba percebendo isso, é o momento, muitas vezes avalia-se o casamento está sólido o suficiente para eu ter filho ou não. Claro que isso seria a condição ideal. Muitas mulheres têm fora de casamento, acontece variações nisso, mas de repente sentir que o relacionamento está legal, que eu vou ter um tempo para dedicar, vou conseguir conciliar trabalho com a chegada de uma criança, porque de repente eu estou no momento que a minha profissão é tudo e que eu quero chegar em tal cargo, talvez não seja o momento. Dediquei anos e esse ano vai sair, pode acontecer aquela promoção, aí eu escolhi esse ano para engravidar, não é uma boa. Não, esse ano eu vou ter a promoção e isso vai exigir muitas viagens, aí não é momento de engravidar. Então acho que pensar se vai ser no trabalho, eu vou ser muito exigida nesse momento, eu vou ter muitas viagens, eu vou ter que trabalhar de fim de semana, eu vou ter que fazer hora extra, ou é um momento que eu consigo conciliar. Mas também não esperar pelo momento ideal, que talvez ele não chegue e não apareça. Então, você vai ficar esperando para sempre, né? Exato. Se isso for uma prioridade, se a maternidade for algo importante para a mulher, ela tem que sim avaliar, mas talvez saber que ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Qual que é a importância de se conhecer? Porque da sua fala, eu percebo que o momento que a mulher entender que é o momento, ela tem que se perceber, sim. Não é isso? Por isso muitas vezes a terapia ajuda, puxando sardinha pro meu lado, mas é verdade, né? Muitas vezes
O processo de terapia ajuda a mulher a se conhecer e julgar e poder optar pelo momento melhor para se ter um filho, para deixar de lado algumas coisas, para delegar funções para babá, para empregada, para avó. Então, eu acho que a mulher se conhecendo, ela sabe dos seus limites, ela tem mais clareza até dos objetivos, se de fato ela quer ser mãe ou se não é uma prioridade, só porque socialmente as pessoas falam que ser mãe é legal. Se ela optar por não ser mãe, não seja mãe, tem que ser o melhor para ela, né? Sim, com certeza. E ela optando o melhor para ela, com certeza ela vai conseguir fazer tudo em plenitude, né? Porque quando ela acha que é muito importante ser mãe, até no profissional isso pode vir ajudar, porque poderia ser uma lacuna que ela tinha. Então, ao completar isso, pode ser que ela consiga realizar tudo da melhor forma. Agora, Patrícia, a mulher, com relação ao marido, por exemplo, às vezes a cobrança vem da parte dele, ela lida como com isso? Se ela acha que não é o momento de ser mãe ainda? O marido cobrando... Como que ela lida? Exatamente, com a cobrança do marido. Às vezes o marido fala, mas você não precisa, eu posso bancar vocês, você pode sair, vamos ter filhos, e aí? Como é que ela lida com isso? Diálogo em primeiro lugar, né? O casal tem que estar sempre se comunicando, sempre tomando decisões em conjunto. Não adianta um ter por causa do outro. Claro que tem alguns momentos que o marido cede, alguns momentos que a mulher cede, mas é preciso chegar num consenso, né? Ainda mais falando sobre filhos, né? Com certeza. Não é aonde vai ficar a pasta de dente, né? É um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Como vai educar os filhos e em que momento a gente vai ter os filhos. Então, acho que muitas conversas, ver o momento ideal, que talvez não ficar também esperando aquilo que a gente já conversou, mas pesar. Quais são os seus motivos para ter filho nesse momento? Quais são os meus para não ter? E avaliar e ver se é o momento, sim, de ter ou não. Explicar, né? Porque não adianta ela ter um filho no momento que ela não julga adequado. Então, se ela está totalmente focada no profissional, talvez ela não seja uma boa mãe, não seja tão dedicada, não consiga exercer esse papel que demanda tanto, com tanta qualidade. Então, talvez o marido entender um pouquinho, mas ela também tentar levar em consideração esse desejo do marido, né? Os dois têm que pensar um no outro, né? Com certeza, né? Daí que entra o casal dialogando e tentando chegar no consenso. Agora, algumas empresas, a licença maternidade tem 4 meses, em outras poucas, 6 meses. Pensando tanto nos 4 quanto nos 6 meses, com 4 meses, a criança ainda está naquele período que é extremamente necessário que seja amamentada. A partir dos 6 meses fica até mais light. Só que até os 6 meses o ideal é que a criança se alimente do leite materno. É a mulher que volta com os 4 meses. Exatamente, a mulher que volta com os 4 meses. Ela pode até sair, se eu não me engano, 1 hora antes para amamentar e tal. Mas assim, a criança com 4 meses, psicologicamente falando, ela já está preparada para ser deixada numa escolinha, para ser deixada com a avó, com uma babá? Isso é muito questionável ainda, existem estudos de ambas as vertentes, né? O ideal é que sim, a amamentação ocorra até os 6 meses de idade e que se a mulher tiver que voltar aos 4 meses, que esses momentos sejam preservados. Então, que alguém possa levar o bebê, ou se a mulher morar perto do trabalho, que a amamentação seja de fato preservada. Psicologicamente falando, não só a questão do leite, mas o momento da amamentação é importante para a mãe e para o filho? Com certeza, não é só a questão do leite, mas a questão do aconchego, do cuidado. Isso é importante, não só o leite, porque se fosse só o leite, poderia tirar e alguém dar mamadeira, mas não é. A questão do aconchego, da proximidade, o vínculo entre mãe e bebês, existem inúmeras pesquisas que falam da importância para a formação e desenvolvimento da criança desse vínculo. Então, mesmo que a mulher volte a trabalhar com os 4 meses, é muito interessante, é muito recomendável que ela consiga negociar na empresa esses horários de amamentação. Seja alguém levar a criança para ser amamentada, seja ela sair se for próximo, enfim, tentar conciliar esse momento de amamentação é fundamental. Agora, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo, que estão no dilema? É importante procurar uma ajuda terapêutica? É importante. Algumas mulheres conseguem resolver essas questões, esses dilemas, esses impasses sozinhas, mas muitas se sentem enfraquecidas, fragilizadas, em dúvidas, e daí a ajuda profissional é muito interessante, porque lá é o momento dela pensar, refletir, ainda mais quando há muitas contradições. A sociedade fala uma coisa, o marido outra, a mãe outra, o chefe não quer que tenha filho agora, então é um momento que ela vai poder parar, pensar, refletir, que no dia a dia tão corrido, às vezes não sobra tempo para se pensar, se questionar, refletir e aprofundar nessas questões tão importantes, porque não é uma decisão, compro ou não compro uma bala, é uma decisão ter um filho, é uma decisão, vou conseguir continuar trabalhando, vou ter que abrir mão, e daí a mulher vai ter que estabelecer prioridades. O que eu quero agora? O mais importante é a maternidade? É continuar no profissional? É conciliar? Tem mulheres que abrem mão
da maternidade, outras abrem mão do trabalho, outras conciliam e muito bem. Enfim, vai depender muito de qual projeto, qual o sonho daquela mulher. Agora, pesquisas apontam, e eu já li diversas, que diferente da maioria dos homens, as mulheres conseguem prestar atenção em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. O exemplo clássico do futebol: se o homem está assistindo futebol, esquece, ele não vai prestar atenção no que você está falando. Já a mulher pode estar assistindo ao nosso programa, prestando atenção se o neném está chorando ou não, ouvindo o marido e ainda de olho na comida que ela está fazendo. Isso é verdade. Isso ajuda no fato de conseguir conciliar vida profissional com vida familiar? Com certeza. Isso ajuda muito. A mulher já tem uma tendência até histórica do papel da mulher. Antes o homem, qual que era a função dele na pré-história? Caçar. A mulher já tinha que cuidar da casa e dos filhos, já tinha mais função, já tinha que dividir a atenção. E hoje em dia ainda trabalhar. Então a mulher, ela já cresceu, ela já teve que desenvolver essa habilidade de atenção dividida, ou seja, de fazer diversas atividades ao mesmo tempo. Então a mulher está cozinhando, está cuidando do filho, está no telefone, está respondendo para o marido, e ela desenvolve muitas vezes muito bem esse papel, o que facilita ela conseguir conciliar trabalho com o marido, com casa, com filhos. Mas, Patrícia, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. A mulher vai ter que se conformar que 100% tudo ela também não vai conseguir ser. Explique isso pra gente. É uma questão matemática. Se a gente tem mais funções, muitas vezes a qualidade vai cair um pouquinho, porque você não consegue estar 100% presente, você não vai conseguir ser uma mãe 100%, porque se você trabalha, você não vai ver todos os primeiros passos do seu filho, concorda? Você vai perder algumas coisas que a babá, a avó, a tia vai ver. Assim como no trabalho, se você for, por exemplo, se ausentar para amamentação, talvez você perca alguma reunião, algum compromisso, então você não vai estar 100%. É muito difícil você estar. Por outro lado, tem algumas mulheres que dependem muito do financeiro até para sustentar o filho. Então essa mulher, até com receio de perder o filho, vai tentar se virar nos 30 para não ser demitida, para não perder o emprego. Então, se tiver que fazer a hora extra no fim de semana, ela vai fazer. E daí a maternidade vai ficar um pouco de lado, ela vai talvez aprender mais do que as outras a delegar. Né? Agora, você falou outra coisa que eu também achei muito importante, que é a mulher decidir, a gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo, decidir o que ela considera prioridade. Então, os momentos que ela acha que são mais importantes, que ela tenha com o filho, que os outros ela aprenda a delegar, é isso? Com certeza. Aqueles que ela acha que é fundamentais, que ela não... Tudo bem que muitas vezes ela acha que todos, só ela mas pode quando ela acaba de ter o bebezinho dela, ela quer fazer tudo, né? Eu sou a única que dou conta disso, mas assim, de fato, a amamentação, alguns momentos que ela julgar, e daí varia de mulher para mulher, que ela julgar que tem que ser ela que vai fazer diferença, outra pessoa fazer, ela faz. Os que ela achar que podem ser delegados, ela delega. E daí escolher pessoas que ela confie, que ela acha que serão capazes de desempenhar aquela função bem. A mãe ela tem que aprender a fazer isso aos pouquinhos. Eu já vi muitos casais assim recentes que os maridos falam: ela acha que eu vou quebrar o bebê, ela não deixa nem eu chegar perto, ela não deixa eu dar o banho, ela não me deixa trocar, principalmente nos primeiros dias do bebê. A mãe ela tem aquela impressão de que só ela vai saber cuidar. É um cristalzinho. Tem que dar uma desapegada nisso também, né?